O meu primeiro contacto com a internet foi 98, para aí, quando veio à minha escola secundária um ministro, um secretário de Estado, inaugurar a internet na escola. Como é que se chamava? O Netscape? Exatamente, lembro perfeitamente, aquele que tinha a estrelinha, era uma penumbra com uma estrelinha. Eu fiquei a olhar para aquilo a carregar muito lentamente. Fiquei a olhar para aquilo e depois meu primeiro contacto direto com a internet foi o Mirk, claro. E a partir daí, a partir daí nunca mais parei. Se foi vício ao primeiro contacto. Mais do que entusiasta de internet, entusiasta de tudo o que era redes sociais, ainda que no Mirk, no seu estado embrionário. Ou seja, a internet como da parte técnica, tecnológica, nunca me interessou muito. Ou seja, a velocidade, os modems, ter o último computador, pronto, isso nunca me interessou muito. A parte da interação através da internet, sim. A parte das redes sociais, a parte da comunicação com outras pessoas através do Mirk, depois do ICQ, Messenger, i5, até à era do Facebook, sim, sempre foi a minha cena em relação à internet. Claro que não percebi, eu tinha 15 anos quando entrei no Mirk pela primeira vez. Eu usava aquilo para falar com pessoas e ver o que é que se dizia das pessoas no canal Azeméis. Não fazia a mínima ideia o que é que aquilo viria a ser, não fazia mesmo. E como tinha internet em casa, tínhamos modems de 256 capas, era assim, 256 capas, aquilo não dava para muito mais. Eu também não tinha contacto com geeks da net para saber como é que se fazia um site. Portanto, era mais para falar com as outras pessoas. E não fazia a mínima ideia. Não fazia a mínima ideia. Não tanto para trabalhar, mas mais para comunicar. Na primeira... Antes disso é um episódio engraçado. Aí no ano 2000 começou a existir os primeiros sites que tu podias construir, ou seja, a pré-história dos blogs. Os blogs surgem em 2002, 2003, acho eu. Em 2000 começa a existir uma plataforma, ou algumas plataformas em que tu já podias inserir conteúdo. E eu na altura já escrevia, inseri um texto que se chamava Guia para Betos e Azeiteiros, que era sobre os betos, os grupos da minha escola, e aquilo não correu muito bem porque o site depois foi partilhado no Mirk e por aí assim, e as pessoas ficaram um bocado chateadas porque enfiaram a carapuça. Essa foi a minha primeira experiência de partilha de conteúdo. Depois tive um blog na primeira vaga de blogs em 2003, que ainda existe, mas está lá sem conteúdos para aí há, sei lá, quase há 7, 8 anos. Depois, a nível profissional, a primeira vez que produzi conteúdos para online foi no DN já. Foi no DN, o primeiro especial que fiz foi sobre o casamento da Kate Middleton e do Príncipe William em 2011. Sim, já foi bastante mais tarde, sim. Para mim que sempre fui curiosa do online, não foi uma transição muito difícil. O que foi para mim mais difícil foi perceber que a adaptação não estava a ser tão rápida quanto devia ter sido feita. Ou seja, a distinção entre o papel como primazia, o online como os restos ou os resumos, que era como era feito quando eu comecei a trabalhar online no jornalismo, sempre foi uma coisa que me fez confusão. Porque se há mais pessoas no online do que no papel, somos nós que nos temos de adaptar à necessidade das pessoas e não as pessoas que se devem adaptar ao que nós queremos fazer. E a verdade é que o mercado tem respondido dessa forma. O mercado responde rejeitando o papel e querendo o online. Só que se nós não damos conteúdo premium, as pessoas vão procurar ao outro lado. E neste momento, é o grande dilema do jornalismo em Portugal. Lá fora também, mas em Portugal principalmente, porque somos um mercado com recursos escassos
E esse é o nosso grande dilema e acho que nós não nos estamos a conseguir adaptar de forma eficaz a esse novo formato de mercado e a essa nova forma de trabalhar. Eu acho que, em primeiro lugar, o principal fator são as tabelas de preços da publicidade, que não se adaptaram à era digital. Ou seja, quem é que dita as tabelas de preços? Se existe um intermediário que dita as tabelas de preços para a televisão, obviamente que se esse intermediário continua a fazer tabelas de preços com preços de 97 ou formas de fazer preços de 97, obviamente que os anunciantes ou os canais ou quem dita as regras nas televisões vão ter medo de passar para o digital, porque os preços estão formatados para o linear. Ok. Como não foi feita essa adaptação pelo intermediário, não me perguntes porquê, existe essa decalagem, ou seja, os preços que se praticam no digital ainda não são os mesmos que se praticam no linear, o que é absurdo porque há muito mais pessoas no digital do que no linear. E linear estamos a falar de papel, estamos a falar de televisão, estamos a falar de rádio sem ser digital. Logo, o primeiro processo falhado é esse, é de quem determina os preços da publicidade. E depois sim, há uma grande iliteracia digital. Há uma grande iliteracia digital. Quando se diz o online é o futuro, quando tu ouves responsáveis de grandes empresas de média de comunicação dizer que o online é o futuro, quando isso era o que se dizia há 10 anos, começas a perceber que realmente tens aí uma grande barreira para ultrapassar. O online é o passado. As formas disruptivas de trabalhar online é que são o futuro. Estar fora do Facebook para estar noutras plataformas, produzir conteúdos personalizados, como o Quartz, por exemplo. O Quartz, a newsletter deles é um simulador de mensagens. A app deles é um simulador de mensagens. É o conteúdo mais personalizado possível. Por cada resposta que tu dás, eles dão-te um conteúdo diferente. É ultra personalizado. Portanto, não, o online não é o futuro. O online era o passado. Agora, a forma de tu estares mais à frente no online é que é o futuro. Portanto, sim, ainda existe... Eu acho que nós temos pessoas muito boas a trabalhar nas mais diversas áreas do digital, seja na parte tecnológica, seja na parte de produção de conteúdos, seja na parte da gestão, mas essas pessoas não estão, muitas dessas pessoas não estão nas empresas de média, estão na publicidade, por exemplo. E era essas pessoas que as empresas de média, são essas pessoas que as empresas de média precisam a trabalhar em conjunto com os jornalistas e a perceber o que é o trabalho jornalista, porque ao fim do dia uma boa história é uma boa história. Tu tens de sabê-la vender, tens de sabê-la colocar nos sítios certos, porque uma história é sempre uma história. Podes fazê-la em vídeo, podes fazê-la em vídeo, embeds e podcast, podes fazê-la com uma ilustração interativa, podes fazê-la como tu quiseres, mas pá, uma história é uma história. O marketing vai buscar todas as regras ao jornalismo. O storytelling é o que nós fazemos todos os dias. Por isso é que um jornalista facilmente passa para o marketing, para a publicidade e para a comunicação política, já ao contrário, não é assim tão fácil. Nós ainda estamos a anos-luz daquilo que se passa lá fora em termos de haver fusão, convergência dos departamentos de marketing e publicidade com os jornalistas, porque existe o prurido, existe um código deontológico completamente ultrapassado, existe um sindicato de jornalistas de pessoas que são completamente analfabetas digitais, e não é tanto por causa dos jornalistas, porque se nós estamos lá no batente todos os dias, nós sabemos o que é que temos de fazer para estar presentes no digital. Mas não há essa confluência porque há uma série de pruridos, há uma série de regras que não podem ser quebradas porque senão a Comissão da Carteira Profissional passa-nos uma multa e isso é um entrave ao nosso trabalho, porque imagina, porque é que eu não hei de fazer uma reportagem isenta sobre, sei lá, tráfico de droga com o patrocínio da padaria portuguesa? Se o compromisso for, vocês patrocinam, vocês
querem associar-se à nossa chancela de qualidade, vocês dão dinheiro ou os meios, mas não têm intervenção editorial, qual é que é o problema? A Oracle faz isso, a IBM faz isso, há uma série de marcas que fazem isso. Está lá, não é um conteúdo patrocinado, é com o patrocínio de, é uma subtil diferença. Mas não, nem me parece sinceramente que isso vá acontecer nos próximos tempos cá em Portugal. Há o mascarado, há o jornalismo, há a publicidade encapotada de jornalismo, isso sim é grave, isso sim é grave. Isso já está muito perto do fake news. Não é fake news, é tu fazeres uma peça de noticiário sobre dietas, quando na realidade só estás a falar com um médico da clínica X ou Y porque o teu canal tem uma parceria com aquela clínica. O telespectador não sabe, só eu sei porque eu consigo perceber. Porque sei que se calhar o separador está lá no fim do noticiário. Isso sim é enganar o leitor. Percebes? O problema de em Portugal haver, no código deontológico, nas regras jornalísticas, haver regras tão rígidas e pouca falta de abertura conduz a essas situações pouco claras. Como o conteúdo é visto à borla, existe a ideia de que os salários devem ser quase borlas, devem ser tostões. Então vocês estão a produzir coisas que ninguém paga, portanto eu também não vos pago. É como não pagaram um fotógrafo para tirar fotografias ou não pagaram um músico para compor uma música. Neste momento os jornalistas estão quase nesse patamar. Se nós produzimos conteúdo para a malta ver à borla, para que é que nos vão pagar? Não paguem. E sim, os salários são cada vez mais precários no jornalismo em Portugal. O que tem o outro lado perverso de nos tornar cada vez menos independentes e cada vez mais suscetíveis a subornos, influências externas e também nos tornar cada vez menos corajosos em termos jornalísticos. Para que é que eu vou investigar uma história se eu sei que vou ser processada e me vão penhorar o ordenado até ao final do resto dos meus dias? Não vou investigar. Para que é que eu vou investigar? Claro, tens de trabalhar muito, tens de produzir muito para ter poucos resultados, porque existe uma variedade gigante de sítios onde as pessoas podem ir buscar a informação. Tu não tens tempo para produzir conteúdo diferenciado porque estás numa correria para produzir conteúdos ao quilo, à tonelada quase. Toda a gente perde. Toda a gente perde. Nós estamos na fase de transição em que estás a produzir cegamente, estás a vomitar conteúdo. Tu vomitas conteúdo na esperança de... Quase como se estivesses a disparar setas às cegas para um alvo. Alguma há de acertar. Sim, mas entretanto estás a perder as outras todas. O meu medo é que entre o estás a disparar às cegas até perceberes para onde é que has de acertar, se perca o jornalismo. E em Portugal, no online, não é que o jornalismo não se vai perder, o jornalismo encontra sempre um caminho. O problema é que há sempre um que sabe o caminho, há poucos que sabem o caminho, mas a maioria não sabe. E vão-se perder muitos bons profissionais, como já se perderam, porque não existe ninguém capaz de pensar, de dar 2 passos atrás e dizer calma, vamos perder tempo e, sobretudo, vamos perder dinheiro a estudar o que é que está a acontecer para daqui a 1 ano ou 2 anos termos resultados. O problema é esse, é que queres sempre resultados para ontem. E o online, eu digo sempre isto, o online não é uma corrida de 100 metros, o online é uma maratona. E tu não vais ter resultados imediatos nem agora, nem daqui a 6 meses, nem daqui a 1 ano. Sobretudo num país que tem um hábito de consumo pouco literado e um consumo muito voraz. As pessoas consomem os conteúdos de forma muito voraz, não perdem muito tempo a ler. É difícil cativar o seguidor português, mas tu consegues cativá-lo se lhes ofereceres bons conteúdos. Tu precisas de saber que conteúdos é que tens de oferecer e de que forma é que tens de oferecer. Pai, para isso é preciso estudar, é preciso estudar. Neste momento é preciso estudar mais do que nunca. É preciso estudar o consumidor, porque não é um leitor, não é um espectador, é um consumidor. Neste momento é preciso ter as ferramentas e as pessoas para estudar o consumidor mais do que nunca.
Porque tu tens de fazer uma cena tailored, tens de fazer uma cena à medida. Tens de fazer uma cena à medida. Tu não podes... Sites como os Truques da Imprensa Portuguesa vieram mostrar-nos que o consumidor não é parvo. O consumidor não papa tudo o que tu lhes dás. As pessoas já não são estúpidas. As pessoas não querem a tua propaganda. As pessoas não querem o teu fake news. As pessoas não querem. Não lhes enfies cenas pela goela, elas não querem. Elas são mais informadas do que nunca, mais desconfiadas do que nunca. E elas sabem quando lhe estás a dar porcaria. Elas sabem. Pá, e a malta dos Truques da Imprensa Portuguesa apenas veio expor isso. Eles não inventaram nada. Eles vieram expor essas dúvidas, essas desconfianças dos consumidores portugueses. E ainda bem. Eu acho, ainda bem. E contra mim e contra a maioria dos jornalistas falo, mas ainda bem que eles existem. Ainda bem que eles existiram e vieram criar esse espaço disruptivo. Eles só consomem aquilo que eles querem, quando eles querem, às horas que eles querem. O que os torna analfabetos culturais em determinadas áreas. Ou seja, o nosso conceito de cultura geral, a não ser que seja um miúdo de 15 anos com um background familiar brutal, o conceito de cultura geral não existe. Porque lá está, eles não papam tudo, mas não se interessam na realidade por um todo, como nós nos interessávamos. Nós íamos buscar o que houvesse para ler e víamos as notícias, porque era a única coisa que dava. Sim, a geração, não a millennial, porque a millennial é à qual eu pertenço, mas a geração depois, os miúdos que estão agora entre os 15 e entre os 12 e os 20, são ultra especializados em determinadas coisas, mas são estupidamente ignorantes noutras. Conhecimentos de... Lá está, a não ser que tenham um background familiar muito específico, com pais realmente com conhecimentos culturais muito grandes, são estúpidos. Mas são muito inteligentes para outras coisas. São nativos digitais, sabem trabalhar com um programa de edição de vídeo, de som, como eu nunca saberei, fazem isso com a perna às costas, escrevem SMS com os olhos fechados, sabem trabalhar todas as redes sociais, têm os conhecimentos técnicos todos. O que é bom. Mas em termos de conteúdos, que é isso que estamos a falar, eu acho que nós perdemos completamente a batalha na produção de conteúdos para esta geração. Não vale a pena. Eles vão buscar diretamente à fonte. Não vale a pena. Vão buscar ao YouTube, vão buscar ao Twitch, vão buscar ao Instagram, os Instagramers que eles querem seguir. Produzem eles próprios conteúdos para o microcosmos deles, para o grupo de amigos, vídeos, som. E não há forma nenhuma de tu entrares nesse espaço. Não vais entrar nesse espaço. Não vais criar um site para adolescentes. Não vais fazer um programa para adolescente. Não vais. Não vais. Não vais. Qualquer pessoa que chegue e diga eu agora vou fazer um programa para adolescentes na televisão, tipo ao fim da tarde, tipo Morangos com Açúcar, mas é de 2018. Não vais. Ninguém vai ver. Que eles odeiam. Eles quando muito veem a novela por influência dos pais, talvez aí vejam uma determinada, um determinado tipo de não diria classe social, porque o público das novelas é transversal a todas as classes sociais. Poderão ver novelas por influência dos pais, mas não vão ver uma série super alternativa para os jovens, porque essa série não é feita por jovens. O conteúdo, se for produzido por adultos, eles topam. Eles topam. Mas é engraçado que os Morangos com Açúcar, ainda hoje, passam no Panda Bigs, continuam a ser um produto visto por adolescentes e crianças. O que só prova que foi um produto muito, muito bem conseguido. Mas houve outros sucedâneos depois dos Morangos com Açúcar que foram fracassos da audiência. Não veem mesmo. Veem o que eles querem, onde eles querem, como eles querem. Acho que a maioria dos miúdos neste momento com 13, 14 anos nem sequer sabe que canais é que existem. Nem querem saber porque terão talvez o hábito, e digo terão porque neste momento os miúdos com 12, 13 anos, os pais têm 40, são da minha geração. A minha geração também já quase não vê televisão, portanto
até tenho sérias dúvidas se os miúdos de 12, 13 anos neste momento terão aquele ritual, como eu estava a falar há bocado, de ver as notícias às 8 da noite. Tenho sérias dúvidas. Tenho sérias dúvidas. Não. Acho que a televisão como nós a conhecemos não lhes diz absolutamente nada. Mas os fenómenos televisivos, os fenómenos que nascem na televisão, continuam a dizer-lhes alguma coisa. Vou dar um exemplo muito concreto do Festival da Eurovisão, que é um dos eventos televisivos mais antigos da história da televisão, se não o mais antigo. Tem 63 anos. A Eurovisão fez a adaptação ao digital de forma brilhante. Brilhante. Os gajos têm um canal do YouTube, que é uma coisa absolutamente fabulosa, com todos os conteúdos desde o início. Tudo o que existiu transmitido na televisão da Eurovisão está no YouTube. É fabuloso. Acontece que o Festival da Eurovisão, que nós, erradamente em Portugal, achávamos que era uma coisa que estava morta, é visto só em televisão linear por uma média de 200 milhões de pessoas por ano. Fora a transmissão online, que eles fazem em sinal aberto para todos os países do mundo. Os Estados Unidos têm uma comunidade de fãs enorme. Na Austrália, por isso é que a Austrália entrou há 4 anos. Na noite da Eurovisão, tu vês o Twitter arrebentar com comentários de todo mundo. Vês o Facebook, vês o Instagram. Ou seja, tu tens um evento que nasceu na televisão o mais tradicional possível, há 63 anos, com uma transição e uma adaptação para as novas gerações que é notável. E o conteúdo é exatamente o mesmo. São gajos a cantar num palco. Há 63 anos era assim e hoje em dia continua a ser o mesmo. É um produto nascido na televisão linear e irá continuar a ser feito desta forma. Mas só adaptar-se e renovou o seu público. Obviamente que não é uma coisa que os miúdos vão procurar todas as semanas conteúdos sobre a Eurovisão. Mas veem naquele momento. E sabem que aquilo está a ser transmitido em direto. Se calhar os pais estão a ver na televisão em direto, eles estão a ver no YouTube. Ou em direto no Facebook, ou algo assim do género. Esse é um caso de adaptação bem sucedida de um produto de televisão linear, porque lá está, nós já não... Quando falamos de televisão, falamos cada vez mais de produtos. Um canal, neste momento, já não é um canal é um conjunto de produtos, é um conjunto de marcas, é um conjunto de pessoas. Há marcas e pessoas e conteúdos que se adaptaram melhor ao digital e outros não tão bem. E isso faz com que haja sobrevivência de alguns canais, outros percam audiência. Mas eu não acredito que a televisão linear vá deixar de existir. Talvez seja um bocadinho ingenuidade da minha parte, mas eu não imagino um mundo onde eu não tenha nada para falar contigo. Ou seja, existem fenómenos agregadores como os Jogos Olímpicos, a Super Bowl nos Estados Unidos, os Mundiais de Futebol, os Europeus de Futebol. Tu ou estás a ver naquele preciso momento, ou já perdeste o barco, já perdeste a conversa no Twitter, já perdeste os comentários no Facebook. Ok, podes estar a ver no Facebook, mas não é a mesma coisa. Tu queres estar a fazer second screen, tu queres estar a ver televisão linear no teu tablet naquele momento em que está a passar aquele jogo e escrever golo no Twitter. E só isso, e só uma emissão linear, seja no tablet, seja o que for, só uma emissão linear te permite isso. Estar em direto a partilhar um fenómeno com milhares de pessoas ou milhões de pessoas em todo o mundo. E isso é uma característica da televisão linear. Porque o mundo em que deixa de haver televisão linear é um mundo em que as pessoas deixam de ter temas de conversa. Ei, viste aquele concorrente da Casa dos Segredos? Epá, não, já não há TV. Então que casa dos Segredos vês tu? Eu vejo o canal X. Eu vejo o canal de YouTube Y. Depois deixa de ter coisas para conversar ou só conversas na caixa de comentários. Eu não acredito num mundo assim. Eu acredito que tu terás sempre elementos e fenómenos agregadores que te fazem ter coisas em comum com pessoas com quem não tens nada em comum. Porque é essa a magia da televisão. E a internet não tem essa magia. A internet não cria essa magia como a televisão cria. Se calhar sou eu que sou um bocadinho... e não acho que seja saudosismo, eu acho que
mais uma vez, na Eurovisão, a vitória de Salvador Sobral fez-nos sentir isso. Naquele momento. Aquele microsegundo em que nós vencemos é irrepetível e passa com delay no Facebook. Aquele momento em que tu sentes que fazes parte de alguma coisa, percebes? Ou mesmo quando nós ganhámos o europeu. Aquele momento da televisão, tu recordas que estavas a ver televisão com a pessoa X ou Y. Faz mal. Yeah. Tu viste aquele momento com a pessoa X. Eu estava no sítio X a olhar para a televisão. Eu via em direto. Eu estava lá a ver. É uma construção de memórias. Nunca tem a ver com o aparelho em si, tem a ver com as memórias que tu crias do aparelho. Tu não consegues fazer isso com um computador, não consegues fazer isso com a internet. Se calhar vais ter outro tipo de memórias, mas são memórias que são... Tu estás sozinho. Tu estás sozinho a olhar para um ecrã. Percebes? Obviamente que eu passo muito tempo sozinho a olhar para um ecrã. Eu sou completamente viciada no YouTube. Completamente viciada no YouTube. Mas não é a mesma coisa. Nesses momentos não é a mesma coisa. Então isso remete àquela grande frase, o meio modifica a mensagem, não é? O meio é a mensagem. O meio é a mensagem, claro que sim. Claro que sim. E os meios transmitem mensagens diferentes. A internet é um meio com potencial agregador, mas essa agregação não se faz online, faz-se na rua. Movimentos como a Primavera Árabe, a Women's March, depois da eleição de Donald Trump, agora a eleição no Alabama do senador democrata em vez do pedófilo. Esses movimentos de protesto começam na internet, mas se tu não tiveres ação efetiva na realidade, não passam de comentários, percebes? Obviamente que a televisão também não leva à ação, mas é outro tipo de emoção agregadora, é uma emoção passiva, mas agregadora. Agora, a internet, por si só, não faz com que tu tenhas ações que modificam o mundo. Ok, podes fazer transferências, ok, podes doar dinheiro, mas ações modificadoras tu tens sempre de fazer na realidade. Eu não imagino a minha vida sem internet, mas imagino menos sem televisão. Se tivesses que escolher agora a internet ou a televisão? Epá, a cena é que eu posso ver televisão na internet. Yeah. Mas não posso ver todos os canais na internet. Vamos imaginar um mundo de um cataclismo total em que tu deixas de ter digital, tens só analógico. Continuarias sempre a ter televisão. Ou rádio, pelo menos. Eu escolheria a televisão. Porque é verdade, sim, tu consegues fazer um programa de televisão só com uma pessoa e uma câmara e um computador. Consegues. Mas as pessoas que neste momento têm 50, 60, 70, 80 anos não veem programas, não veem um canal do Want, nem veem a Bomba na Fofinha, veem televisão. E o Fernando Mendes, cujo programa é feito se calhar com 10 câmaras, é a única ligação que tem à realidade. E isto é muito giro, nós estarmos a falar de canais do YouTube e digital, mas não sei o quê, e nós esquecemos que nós somos um país que não é Lisboa nem Porto. Nós somos o país que é o país dos incêndios. Somos as pessoas que muitas vezes vivem isoladas e que só têm a televisão como ligação à realidade. Sabes que eu acompanhei a transição do analógico para o digital, da introdução da TDT. E o que se fez na altura foi criminoso. A história ainda há de contar o que é que as operadoras fizeram durante a transição para o digital nas terrinhas, onde estão aquelas pessoas que são feias, sabes? Não são giras para aparecer na capa de um jornal, só quando há desgraças. O que é que as operadoras fizeram quando essas pessoas deixaram de ter televisão? Que foi enfiar-lhes pacotes de triple play pela goela abaixo. E o que é que tu vais fazer se não tens ligação ao mundo, se não tens telefone? O que é que vais fazer? Vais pagar. Vais pagar da tua de reforma 200 e tal euros, vais pagar 30 euros por mês, porque tu queres ver o Fernando Mendes. Queres continuar a ver o Fernando Mendes. Então e essas pessoas? A mim não me interessa estar a comunicar só para os voantes da vida. A mim interessa-me também comunicar para a Dona Albertina, que tem 70 anos
e que está, pá, que vive em São Mamede em festa no meio do monte. Então, e essas pessoas também não contam? É para essas pessoas que a televisão existe. É para essas pessoas que o serviço público existe. As pessoas gostam muito de questionar a taxa audiovisual. Compram um maço de cigarros por 5 euros, mas questionam uma taxa de audiovisual que são 3 euros. Adoram. É uma discussão também muito interessante na internet. Ai, porque nós pagamos o serviço público, nananana. São 2 euros e tal de 2 em 2 meses. 2 euros e tal. A sério. Não dá para um maço de tabaco. Serviço público também é para essas pessoas. E a verdade é que o serviço público em Portugal e não só em Portugal, na Europa, como tem uma margem de manobra orçamental maior, é quem pode estar sempre na vanguarda tecnológica. E há bocado estávamos a falar da RTP, do RTP Play. Muito antes, o RTP Play penso que foi lançado em 2008, o YouTube surge em 2007. Ou seja, em 2008 a RTP já tinha o seu próprio YouTube. Ainda hoje funciona maravilhosamente bem. Tu tens uma aplicação em que podes ver todos os canais da RTP. Tu tens o acervo televisivo de um país inteiro. Tens a história de Portugal toda online, nos arquivos da RTP. Se as pessoas não sabem isso, pois é verdade, também não, a maioria não sabe. Mas está lá, o arquivo da BBC está todo online. Tu podes consultar. Tu podes aprender história através da televisão. E isso é fantástico. Se vale a pena pagar 3 euros da taxa audiovisual, vale a pena. Vale a pena. Enquanto existirem pessoas que precisam da televisão para se ligarem ao mundo, a televisão vai continuar a existir. Se daqui a 50 anos vai deixar de existir a televisão linear como nós a conhecemos, provavelmente. Provavelmente. Mas até lá duvido que deixe de existir, duvido que a BBC deixe de fazer jornalismo, duvido que a CNN deixe de fazer o que está a fazer agora brilhantemente. Para o bem e para o mal, o que a TVE fez durante a crise do referendo na Catalunha. Duvido que isso deixe de existir nos próximos tempos, mas não sei. A segunda vaga, esta vaga da crise, a segunda vaga da crise é interessante estar a falar sobre isso. A vaga de imigração, a quando a crise, é um público ultra especializado que está explorado 0% pelo jornalismo português. Zero. São pessoas que querem continuar a ter uma ligação ao seu país, querem saber o que é que se passa do seu país, e as televisões então fazem isso de forma vergonhosa. Os canais internacionais. A RTP Internacional é um bocadinho como se encarava o online há uns anos. Mete aí o presunto bom em cima da mesa, poste cá e poste fora, mete lixo. Quando eles têm um poder económico brutal, e estão-nos a dar lixo. Há determinados conteúdos nos canais internacionais que são uma vergonha. São uma vergonha. Aquelas pessoas querem honestamente continuar a ter uma ligação com o seu país, só que nós não lhes damos esses conteúdos. Não me perguntes porquê. Não é muita gente, não é tanta gente como a vaga de imigração dos anos 60, por exemplo, mas é um número considerável de pessoas e são pessoas com muito poder económico, porque foram lá para fora ter uma vida melhor e conseguiram, não é? E não vou voltar. Interessam-se pelo futebol. Sim. Pois lá está, há todo um potencial. Eu nem sei quantos milhões é que serão ao todo, se contarmos com a primeira geração e a segunda geração, não sei quantos milhões serão ao todo, mas é uma catrafada de gente. É uma catrafada de gente. E que nós, média portugueses, não estamos a explorar. Não estamos mesmo a explorar esse... não estamos a explorar esse público. Acho que estamos a fazer-lhes um gandamanguito e a dizer vocês já não são portugueses, vocês são... Parem de caminhar às cegas e estudem antes de fazer mais coisas. Estudem o mercado. Seja quem produz conteúdos, seja quem tem dinheiro para investir, estudem o mercado. Parem um bocadinho, em primeiro lugar, estudem o mercado, falem com quem realmente percebe sobre o assunto e não com os vendedores de banha da cobra, porque existem muitos na era digital, toda a gente percebe de redes sociais, toda a gente sabe... Chega, toda a gente é especialista em redes sociais, toda a gente saca guito, como ser um youtuber, quem é que dá formações como ser um youtuber? Não vais ser um youtuber, para seres um youtuber precisas de uma câmara e de um canal de YouTube, e de talento.
Tu não precisas de um gajo de 40 anos que te vá dar um workshop para tu seres uma estrela no YouTube, meu. Pá, isso é extorquir dinheiro às pessoas. Eu acho que a produção de conteúdos, perceber o digital implica uma reflexão quase filosófica. Porque tu tens de ter os dados concretos e tens de saber fazer um bocadinho de futurologia. Para tu fazeres futurologia, tu não podes ser só um analista de dados, tu tens de compreender, sobretudo tens de compreender a emoção, porque a palavra-chave do digital é a emoção, seja com hard news, seja com conteúdos de marketing, publicidade, seja o que for. A palavra-chave é a emoção, tu tens de saber tocar a pessoa sensitivamente, seja por uma boa fotografia, seja pelo scroll ser bonito, seja por aquele conteúdo em vídeo estar exatamente no sítio certo e não demorar tempo a carregar. A experiência sensitiva tem de ser boa, portanto tens de saber perceber a psique, saber perceber como manipular a emoção. E para tu perceberes estes fatores todos, os dados, para tu saberes desmontar os dados, para tu perceberes como é que aplicas isso na confluência do marketing com o jornalismo, tens de forçosamente parar, porque se tu não parares um bocadinho para analisar isto friamente e com tempo, tu vais continuar a fazer porcaria. Vais continuar a fazer porcaria, vais continuar a ter maus resultados, vais continuar a embater contra a parede e as pessoas vão continuar mais a fugir para os lados e ir buscar conteúdos aos sítios à raiz. Mas a informação não é jornalismo, ou seja, a informação em matéria, a informação bruta, não é jornalismo. E esse é o grande problema das fake news, que é, quando o jornalismo não é forte o suficiente, há espaço para criar sites fake news. E quando tu não tens uma marca suficientemente forte, as pessoas confundem a ficção com a realidade. E é aí que tu perdes a batalha. Mas a eleição do Donald Trump foi boa nesse aspecto, que obrigou os jornalistas a pararem e a pensarem. E a pensarem, como é que nós vamos fazer isto? Nós agora temos um inimigo. Portanto a gente vai mostrar que ainda estamos vivos. E acho que, pelo menos nos Estados Unidos, foi a melhor coisa que aconteceu aos jornalistas. Foi, ok, nós agora temos um inimigo que nos quer deitar abaixo, portanto nós vamos mostrar que ainda sabemos trabalhar. E a verdade é que as audiências da CNN estão em alta como nunca estiveram. Agora, cá em Portugal, é preciso saber trabalhar para duas coisas. É preciso saber produzir conteúdos de qualidade e é preciso cada vez mais saber trabalhar para nichos. E é isso. Se tu tiveres um conteúdo exclusivo, único, bem produzido, com informação relevante, um por dia, vale mais do que 50. Tu tens a ter, e aí não é a parte técnica que conta, são as pessoas. Se tu não tiveres bons jornalistas que saibam o que é que estão a fazer, tu não vais ter conteúdos de qualidade. E as pessoas não querem saber do teu conteúdo. Simples. Vai tudo ter ao talento e à experiência. Sempre. Sempre. As partes técnicas vão mudando. Antes eram os papiros, depois passou a ser o manuscrito, depois passou a ser os livros, depois foram os jornais, depois foi a rádio, depois foi a televisão. O meio foi sempre se modificando, mas quem o faz é o que conta ao fim do dia. Quem faz é o que conta. E esse é o fator de sobrevivência de um meio jornalístico ou de comunicação. É quem faz, não é o meio em si, não é o papel ser muito bom. Tirando a Ola. A Ola sobrevive porque o papel é muito bom.